Olá, amigos do YouTube, estamos de volta hoje para continuar a nossa leitura bíblica no livro de Lucas. Só corrigindo aqui no vídeo anterior, eu disse que, na verdade, no capítulo 1 de Lucas, eu disse que Mateus era o menor dos livros. Errei, é Marcos, me confundi. Marcos é o menor dos evangelhos e nós estamos lendo aqui Lucas, que é o maior dos evangelhos. Ok? Então vamos continuar aqui a partir do capítulo 3. No ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da Traconítide, Lisânias, tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Ele dizia às multidões que vinham para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E as multidões o interrogavam: que devemos fazer? Respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? E ele disse: Não deveis exigir nada além do que vos foi prescrito. Os soldados, por sua vez, perguntavam: E nós, que precisamos fazer? Disse-lhes: A ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente, e contentai-vos com o vosso soldo. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações continuava a anunciar ao povo a boa nova. O tetrarca Herodes, admoestado por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todas as más ações que havia cometido, acrescentou a tudo ainda isto: pôs João na prisão. Ora, tendo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, filho de Eli, filho de Mafá, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, de Amós, filho de Naum, filho de Isli, filho de Nagai, filho de Maate, de Matatias, filho de Semem, filho de Joseque, filho de Jodá, de Joanã, filho de Ressa, de Zorobabel, filho de Salatiel, de Neri, de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, de Matá, filho de Levi, de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Elassim, de Meleia, filho de Mená, de Matatá, filho de Natã, de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, de Booz, filho de Salá, de Naasson, filho de Aminadab, de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Farés, de Judá, filho de Jacó, de Isaque, filho de Abraão, de Taré, filho de Nacor, filho de Seruque, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Eber, de Salá, filho de Cainã, de Arfaxá, filho de Sem, de Noé, filho de Lameque, de Matusalém, filho de Enoque, de Jared, filho de Malalel, de Cainã, filho de Enós,
de Sete e filho de Adão, de Deus. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão. Era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e tentado pelo diabo. Nada comeu nesses dias, e passado esse tempo teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo, levando para mais alto, mostrou-lhe no instante todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo este poder com a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Por isso, se te prostrares diante de mim, toda ela será tua. Replicou-lhe Jesus: Está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele prestarás culto. Conduziu depois a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atire-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te guardem. E ainda, eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus lhe respondeu: Foi dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo acabado toda a tentação, o diabo deixou até o tempo oportuno. Jesus voltou então para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a região circunvizinha, ensinava em suas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazara, onde fora criada, e segundo seu costume entrou em dia de sábado na sinagoga, e levantou-se para fazer a leitura. Foi entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Ele, porém, disse: Certamente me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze-o também aqui em tua pátria. Mas em seguida acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado e uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Havia igualmente muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Todavia, nenhum deles foi purificado, a não ser o sírio Naamã. Diante dessas palavras, todos na sinagoga se enfureceram. E levantando-se, expulsaram-no fora da cidade e o conduziram até um cimo da colina sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de precipitá-lo de lá. Ele, porém, passando pelo meio deles, prosseguia seu caminho. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos e falavam entre si: Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem. E sua fama se propagava por todo o lugar da redondeza. Saindo da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Ele se inclinou para ela, conjurou severamente a febre e esta deixou e imediatamente ela se levantou e se pôs a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. De grande número também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus, em tom ameaçador. Porém, ele os proibia de falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Ao raiar do dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões puseram-se a procurá-lo e, tendo encontrado, queriam retê-lo, impedindo que o as deixasse. Ele, porém, lhes disse: Devo anunciar também a outras cidades a boa nova do reino de Deus, pois é para isso que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judéia. Amém? Até aqui.
Esses foram os capítulos 3 e 4 do livro de Lucas. E aqui, um ponto bem interessante, eu achei essa parte da genealogia, né, de Jesus. Lucas, ele retoma a genealogia, ele vai além de Abraão, chegando até Adão. E como Adão não tem um pai terrestre, Jesus então ele inaugura uma nova raça humana, vamos dizer assim. Seria o novo Adão. Lucas, talvez como discípulo de Paulo, ele tinha esse pensamento do novo Adão. Nós vamos encontrar ali nos livros de Romanos, Coríntios, quando Paulo fala sobre isso. Então é bem interessante essa parte. E também a passagem que fala de Jesus ensinando na sinagoga. Quando ele lá abre o livro de Isaías, lê o trecho, né, que fala que ele veio aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Jesus falando da missão dele aqui na Terra. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós continuaremos a partir do capítulo 5 do livro de Lucas, ok? Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado.